Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, felizes para iniciar esse segundo bimestre do ano de 2022. Então, vocês com um bloquinho de disciplinas específicas da área, embora sejam disciplinas gerais, e eu vou estar junto com vocês na disciplina de transformações e reações químicas. É uma disciplina que a gente diz que é uma disciplina básica, que ela vai dar o suporte para que vocês tenham uma base sólida para as próximas disciplinas. Então, para quem não me conhece, né, eu acredito que a maioria já me conheça, mas a minha formação é química, com bacharelado em química, na verdade, com atribuições tecnológicas pelo Instituto de Química de São Carlos. Tive a oportunidade de fazer um mestrado e doutorado na área de química analítica no mesmo instituto. Tive o privilégio de poder fazer um estágio doutoral, né? Então, no meu período de doutorado na Universidade de Windsor, no Canadá, e após a finalização do meu doutorado, o desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Unesp aqui de Presidente Prudente e também na Universidade de Valladolid, na Espanha, que foi um dos grandes presentes que essa vida acadêmica me trouxe. Quanto à minha experiência didática, então iniciei logo que eu iniciei também o mestrado em 95, depois no ensino superior a partir de 2002, que foi quando eu finalizei meu doutorado. Por favor, não façam as contas, né, dos meus 20 anos de titulação. E no ensino superior, na modalidade EAD, a partir de 2020, quando nós iniciamos os cursos aqui na UnoOeste. Com essa disciplina já é a minha segunda edição, né? Então isso faz com que a gente aperfeiçoe, né? Que veja sugestões de quem já fez, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais e entregar uma disciplina que seja prazerosa, mas que também ela tenha bastante conteúdo sólido para vocês. E lembrando sempre, né, pessoal, que eu faço parte do time de gente que ama química, né? Então, quando vocês veem, a bagagem ela é bastante grande, né? A vivência na área da química é bastante grande e que eu consiga transmitir um pouco disso, mas também que eu possa despertar ainda mais o interesse de vocês para essa área. Então, a nossa disciplina é química, né? Transformações químicas e reações, né? A carga horária é de 80 horas, então ela vai ser dividida em 4 módulos, no período de 11 de abril a 1º de junho. E depois de 1º de junho, as avaliações que se sucedem. Então, a química das transformações e reações, ela é, na verdade, uma química geral, junto com a disciplina de química geral que vocês também veem com o professor Diego, e que ela vai trazer uma base, então, conceitual para que vocês possam seguir nas diferentes áreas que virão pela frente, que é a química analítica, a química orgânica, fisicoquímica, inorgânica, a química ambiental e a bioquímica, além da aplicação de todas elas nas disciplinas específicas. Então, o objetivo, pessoal, da disciplina é desenvolver as competências específicas e habilidades nos conceitos básicos de química que servirão de base para as demais disciplinas. Então, nós pretendemos desenvolver, né, as habilidades e competências de vocês compreenderem que a química é a ciência que estuda as transformações da matéria, entender os diferentes tipos de reação e as suas aplicações no cotidiano, que está em todas as partes, né? Entender balanceamento de reações, reações químicas, utilizar os conceitos básicos e aplicar isso no dia a dia, identificar as propriedades e transformações da matéria e perceber como elas alteram e melhoram a nossa qualidade de vida, né? Então, esse é um dos propósitos da química. A metodologia é desenvolvida no ambiente virtual de aprendizagem, então nós temos alguns calouros, né, entrando nesse bimestre, alguns pessoal que entrou no começo do ano já mais familiarizado. Então, a disciplina ela acontece no ambiente virtual de aprendizagem, dividida nos 4 módulos. Então, o primeiro módulo começando no dia 11, finalizando no dia 24, o segundo iniciando no dia 25 e finalizando no dia 5 de maio, o terceiro iniciando no dia 6 de maio, finalizando no dia 16, e o quarto e último módulo, iniciando dia 17 e finalizando dia 27 de maio. Então, vejam que é tudo muito rapidinho,
né? O primeiro módulo parece que ele é mais extenso, né? Mas passa tudo muito rápido. E depois a semana de avaliação, né? Que é a semana das provas oficiais, que elas vão acontecer de 25 de maio a 1º de junho. Quem teve algum inconveniente não pôde fazer as provas, nós temos o dia 11 de junho, e o exame final para poucos, esperamos, ou para ninguém, né? O exame no dia 25 de junho. Então, embora a gente está no começo de abril ainda, a gente sabe que tudo passa muito depressa e num piscar de olhos, a gente já está terminando o 4º módulo. Então, como vocês sabem, cada módulo, então, ele tem uma trilha de aprendizagem, né? Então, o tema do módulo, uma aula web dentro, né, da unidade de aprendizagem, as nossas aulas ao vivo, que já tem um cronograma para isso, mas também quem tiver algum impedimento de assistir às aulas ao vivo, elas ficam gravadas, os materiais de apoio e as referências bibliográficas e as atividades avaliativas, que pode ser um fórum, um envio de arquivo, questionário, um texto wiki, um diário de bordo, relatório de aulas práticas esse semestre, a gravação de um vídeo, como alguns já tiveram experiência. Então, tudo, pessoal, para colaborar, para que vocês façam uma excelente trilha e que também cada uma das atividades propostas, elas também possam ajudá-los a fixar o conteúdo, a compreender e aplicar aquilo que está sendo apresentado em cada módulo, né? Que lembra que nós acreditamos, e para quem já está com a vivência, sabe que o aluno é o principal ator desse processo de aprendizagem todo, e que é muito importante que vocês façam essa gestão do tempo, né, e dos compromissos e das atividades a partir do acompanhamento do cronograma, né? Então, claro que tudo é uma questão de entendimento de vocês, de conversa comigo, né? Então, sempre de uma forma bilateral, né? Mas que vocês possam, de uma forma organizada, conseguir usufruir de tudo isso que é oferecido na disciplina. Então, o ambiente virtual, que vocês já conhecem, e esse semestre, pessoal, a gente vai enfatizar bastante e utilizar os laboratórios virtuais. Então, a gente, em reunião com o NDE, com os professores, a gente sistematizou isso. Então, ele não vai ficar lá para vocês, se der tempo para vocês fazerem, não. Ele vai ser algo que é necessário, porque a gente não pode esquecer que a gente está no ambiente virtual, mas vocês precisam desenvolver as habilidades e competências de vocês como químicos. E os laboratórios virtuais, eles vêm para isso, né? Então, dentro do nosso ambiente, quem vai colaborar para que vocês desenvolvam essas habilidades são os laboratórios virtuais, porque são as vivências práticas que vocês vão ter. Vão poder tomar decisões, vão poder escolher, vão poder verificar que não entra no laboratório se não tiver com os objetos de segurança, né? Então, é muito importante que vocês façam esses laboratórios. Ele tem que ser algo comum de vocês, né? Eles têm que ser algo familiar e não como um apêndice no processo de aprendizagem. Então, de alguma forma, ele vai estar integrado a esse ambiente de aprendizagem. Então, nessa disciplina, vocês terão 4 atividades nos laboratórios virtuais abordando temas pertinentes à disciplina, que é as evidências experimentais de uma reação química, a classificação das reações químicas, pilha de Daniel, que envolve as reações de óxido-redução, e a introdução à estequiometria. Então, que essas são as atividades propostas nos laboratórios virtuais. Com relação à avaliação, como ela é uma disciplina de 80 horas, né? Então, de 4 módulos, então, para cada módulo a gente tem a participação da aula ao vivo e atividade avaliativa, né? Então, como são 4 módulos, nós temos 4 atividades avaliativas online, que cada uma delas vale 10%. A participação nas aulas ao vivo, que vale 8%, né? Então, 4 aulas ao vivo, 2% cada aula. Avaliação presencial obrigatória,
que acontece no final de junho, que vale 52% da nota final. Então, a média final, ela é composta aí pela, pela, pela média, né, de cada uma das notas das atividades, né, com os seus pesos, e a gente sabe que se a média final for igual ou maior que 6, você é considerado aprovado. Se é menor que 6, vai para exame, que é na última semana de junho. E depois, se no exame tirar uma média acima de 5, ou seja, a sua média final dos bimestres mais a nota do exame dividido por 2, se ela for igual ou maior que 5, você está aprovado. Mas se ela for menor que 5, você está reprovado e aí precisa fazer a disciplina novamente. As referências bibliográficas. Então, o curso de Química ele tem o privilégio de, nas duas bibliotecas virtuais, a gente ter um repertório muito bom de Química, né, com os livros clássicos da área da Química disponíveis no ambiente virtual de vocês, que é o Masterton, o Russell, o Atkins, o Mahan, o Garrites, né, então, que são livros que estão disponíveis para vocês na biblioteca virtual. E outros títulos também, né? E a gente vai ver que faz parte também das nossas referências a revista Química Nova, que é uma revista da área da química, que ela é editada pela Sociedade Brasileira de Química, juntamente com Química Nova na Escola, Brazilian Journal of Chemical Society, né? Química Virtual, que são alguns periódicos lançados, né, editados pela Sociedade Brasileira de Química, né, SBQ, e que é de acesso livre e que a gente utiliza aí como conteúdo, né, com o que de mais novo tem sido estudado na área da química. Então, as nossas duas bibliotecas, né, então disponíveis para vocês a minha biblioteca e a biblioteca virtual, então usufruam disso, não há limite de acesso, né, vocês podem consultar e utilizar a maior quantidade de livros que vocês quiserem, então usufruam disso. E é isso, pessoal. Espero que nós tenhamos um excelente bimestre, que vocês usufruam da disciplina, afinal, ela é o coração, né? As boas-vindas para alguns, mas ele é o coração do curso, já que vai tratar desses fundamentos básicos, desses conceitos básicos, que serão muito importantes para vocês deslancharem e caminharem ao longo do curso. Então, que todos nós tenhamos um excelente bimestre, com uma aprendizagem sólida e segura para que vocês possam caminhar até o final com solidez, como eu costumo falar, certo? Então, a gente se vê na nossa primeira aula ao vivo, que ela acontece no dia 18 de abril, se eu não estiver enganada, mas também fico à disposição para vocês pelo fórum da disciplina, pelo e-mail, pelo WhatsApp, né? Então, que vocês sabem que vocês me encontram facilmente por algum desses canais virtuais. E também, pessoal, lembrando que é aberto, né? Se vocês tiverem sugestões de melhoria, mesmo que seja ao longo do caminho, elas são sempre bem-vindas, porque o nosso principal objetivo é que vocês aprendam os conteúdos e os conceitos abordados na disciplina. Então, até breve e fiquem atentos que já começa no dia 11. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.